gente, tudo bem? Bom dia para vocês. Hoje a gente vai falar sobre o sistema cardiovascular e sistema linfático junto, certo? Bom, então vamos começar. Como eu já estava falando com vocês, né, em relação aos sistemas, a gente vê os órgãos, né, de cada sistema. E agora, no sistema cardiovascular, a gente tem principalmente e majoritariamente o coração, né? Então, vamos falar um pouquinho do coração. O coração, ele está localizado na caixa torácica, né, que é essa primeira figura aqui, certo? Ele está localizado abaixo do osso externo, que o osso externo é esse que está entre as costelas, né, de cada lado, certo? É o osso externo, ele fica aqui assim, ó, mais ou menos, beleza? O coração tá abaixo dele, beleza? Entre os dois pulmões, ok? Ligeiramente virado para a esquerda, né? Se vocês podem ver aqui nessa figura, ele é ligeiramente virado para a esquerda, tá? Bom, assim como os pulmões, eles são revestidos pela pleura, lembram disso? O coração, ele é revestido pelo pericárdio, que é essa membrana aqui, né? Que fica em volta do coração, tá? E que tem um líquido também, porque o coração pulsa, né? Ele bate, então ele não pode ter atrito, né? Com nenhuma membrana, por exemplo, né? O pericárdio é uma membrana. Então, tem o pericárdio e tem um líquido intersticial aí para ele poder se movimentar, certo? Além disso, ele é revestido, né, pela parte externa, então, pelo pericárdio ou epicárdio, né? Pelo miocárdio. O miocárdio é a parede do coração, né? Porque ele é formado por músculo cardíaco, músculo estriado cardíaco. Então, a parede do coração, deixa eu pôr em azul, que aí consegue. É o próprio músculo cardíaco, né? O miocárdio, certo? Que tá aqui agora de azul. E o endocárdio, que é a parte que reveste ele internamente. São as células que revestem o coração internamente falando, certo? Se vocês conseguem ver aqui, a gente vai ver depois que o músculo cardíaco, ele é mais grosso do lado esquerdo, né, do ventrículo esquerdo, ele é mais grosso do que no ventrículo direito, e a gente vai ver por que depois, ok? Bom, continuando então. Como eu já estava falando dos ventrículos, a gente sabe que o coração é uma câmara, né, é uma bomba com 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos no corpo humano, né? Em outros animais ele é diferente. Então, aqui na segunda figura, aqui, a gente vê o coração do lado anterior, né? De frente para nós, o coração. E na primeira figura, ele está posterior, ou seja, ele está de costas para nós, certo? Os átrios são câmaras menores que ficam em cima dos ventrículos, ok? Então, essa parte aqui que eu estou pintando, vou pintar agora. De azul são os átrios, tá? Aqui o átrio esquerdo e aqui o átrio direito, né? Embaixo a gente vê os ventrículos. Esse aqui o ventrículo esquerdo e aqui o ventrículo direito. Aqui na segunda figura a gente vê virado para nós, né? Para frente. Os átrios e os ventrículos também. Átrios em cima, ventrículos embaixo, certo? Deixa eu tentar pintar essa parte aqui. O átrio, né? O coração tá aberto e embaixo, vamos pintar de vermelho, os ventrículos. Ok? Ventrículo e ventrículo. Certo? Bom, vamos lá, para que serve cada um deles, né? A gente vai ver direitinho, mas essa figura, eu gosto dela, dessa segunda figura, para mostrar um pouco das veias e artérias que entram e saem do coração, respectivamente, né? E a gente vai falar um pouquinho delas também, ok? Então, vamos mais para frente. Ó, mas antes de falar das veias e artérias, a gente vai falar das válvulas.
aqui, essa figura mostra um coração cortado transversal entre os átrios e os ventrículos, certo? A gente tem duas válvulas entre átrios e ventrículos. Aqui, uma válvula. Essa válvula aqui, ela é a tricúspide. Por quê? Porque tem 3 cúspides, tá vendo? 1, 2, 3 cúspides. Tricúspide, certo? Que é a direita, entre o ventrículo direito e o átrio direito. E a gente tem a válvula bicúspide, ou mitral, que é a esquerda, entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Por quê? Porque tem 2 cúspides, por isso que fala bicúspide, certo? Para que servem essas válvulas atrioventriculares, entre os átrios e os ventrículos? Para o sangue não poder... O sangue vai sempre do átrio para o ventrículo, certo? Então, essas válvulas servem para o sangue não voltar para trás, né, do ventrículo para o átrio, ok? Se alguém tiver algum problema nas válvulas, o sangue pode voltar do ventrículo para o átrio e aí pode causar alguns problemas, né? Ou não, dependendo do problema que tiver, né, obviamente, certo? Claro que é fisiológico, um pouco fisiológico, uma certa volta desse sangue, mas as válvulas servem justamente para fechar o ventrículo depois, né, para o sangue não voltar para o átrio, ok? Por quê? Para que o sangue saia do coração, e o sangue vai sair do coração através das outras válvulas, que são as válvulas semilunares, que são essas duas aqui. Tá uma até que tá pintadinha de verde e a outra em cima dela, né? A gente tem a válvula aórtica, que é essa verde aqui, que tá aqui, que é entre o ventrículo esquerdo e a artéria aorta. E a gente tem a válvula pulmonar, que é o que eu tô pintando aqui de amarelo, que é entre o ventrículo direito e a artéria pulmonar, ok? Então, eu vou falar para vocês qual que é o trajeto do sangue nessa história toda, beleza? Então, todas as válvulas, qual que é a função principal delas? É impedir o refluxo sanguíneo, né? As atrioventriculares entre o ventrículo para o átrio impede que isso aconteça, e as válvulas semilunares é para o sangue sair do coração, ok? E não voltar para o ventrículo, certo? Então, vamos lá. Bom, como que acontece, então, essa questão da circulação no coração propriamente dito, né, do coração? Primeiro, a gente tem a sístole atrial. O que significa sístole atrial? É a contração dos átrios. Quando os átrios contraem, aqui nessa figura, a gente vê, ó, deixa eu ver se eu consigo pintar de uma cor que dê para ver, de azul escuro. A gente vê aqui, essa câmara é o átrio direito, certo? Embaixo dela, aqui em roxo, eu vou colocar essa aqui, a válvula direita, né? Que é a tricúspide entre o átrio e o ventrículo, certo? E embaixo, então, de vermelho aqui, é o ventrículo direito, ok? Beleza, então o sangue primeiro, ele vem aqui para o átrio direito, né, que está em azul. Ocorre então a sístole atrial, ou seja, o átrio contrai. Cadê minha mão? O átrio contrai. Ele contrai. Ele contraindo, ele joga o sangue para onde? Para o ventrículo direito, né? Beleza? Então, o sangue vai para o ventrículo direito. O sangue é venoso, tá, gente? Depois a gente vai ver isso direitinho. Aí, a válvula direita, né, a válvula tricúspide fecha. Por quê? Porque aí o sangue ocorre antes, né, do sangue sair do coração, o ventrículo, ele precisa distender para poder
caber o sangue nele, né? Então, o átrio contrai, o ventrículo estende, que significa diástole ventricular, certo? Sístole atrial, contrai o átrio. O sangue vai para o ventrículo, diástole ventricular, beleza? É isso. Aí depois ocorre a sístole ventricular. O que é sístole ventricular? Aí é a vez do ventrículo contrair, certo? E quando o ventrículo contrai, então a válvula tem que fechar, porque se essa válvula estiver aberta, o sangue volta para o átrio, não pode voltar para o átrio, né? Então, ocorre a sístole ventricular, a saída do sangue através da, no caso aqui, né, do ventrículo direito, então, aí através da válvula semilunar direita, né, que é a pulmonar, certo? Para sair pelas veias, pelas artérias pulmonares, certo? Ok? Beleza, aí o sangue sai do coração, certo? Aí depois a gente vai ver a circulação sistêmica e a circulação pulmonar para ver a parte do ventrículo esquerdo, ok? Mas é basicamente isso. Então, o que é sístole? Sístole é a contração. O que é diástole? A diástole é o relaxamento do músculo cardíaco. Sístole atrial, contração dos átrios. Diástole ventricular, né, no caso, é relaxamento dos ventrículos. E sístole ventricular, contração dos ventrículos, ok? Bom, então vamos lá. Para a circulação sistêmica e circulação pulmonar. Como eu estava falando aqui para vocês, né? Vocês lembram quando a gente estava vendo o sistema respiratório, né? Que ocorrem as trocas gasosas nos pulmões, né? Nos alvéolos pulmonares. Então, o sangue que estava pobre em oxigênio fica rico em oxigênio, não era isso? Essa questão, né? Então, por onde que a gente começa? Vamos começar aqui pelo... Bom, vamos lá, né? A gente falou então no slide anterior. O sangue chegou no átrio direito, foi para o ventrículo direito, certo? Do ventrículo direito, deixa eu pegar de vermelho, vai confundir, vou pegar de roxo. Do ventrículo direito, ele sai para a artéria pulmonar, que é essa aqui, ok? Estão vendo aqui, né, de roxo, artéria pulmonar, ok? Então, o que aconteceu? O átrio direito recebeu o sangue, que a gente vai ver que é o sangue sem oxigênio, né? Com pobre de oxigênio, o átrio direito recebe esse sangue, vai para o ventrículo direito. Do ventrículo direito vai para a artéria pulmonar, o sangue pobre em oxigênio. Da artéria pulmonar, a artéria pulmonar, como o nome já indica, vai para os pulmões. E aí, o que acontece nos pulmões? A troca gasosa. Então, esse sangue que estava pobre em oxigênio vira rico em oxigênio, né? E aí vem para o lado de cá, que aí eu vou pôr vermelho. Vem para o lado de cá e chega no coração de novo. Só que ele vai chegar através de uma veia pulmonar. A artéria sai do coração e a veia chega no coração. A gente vai ver a diferença entre veias e as artérias e é uma dessas coisas importantíssimas. Tudo que chega no coração é veia, tudo que sai do coração é artéria, tá? Bom, a veia pulmonar rica em oxigênio chega no ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo ocorre a sístole do chega no átrio esquerdo, desculpa, gente. A veia pulmonar chega no átrio esquerdo, Ocorre a sístole do átrio, vai para o ventrículo esquerdo, né? Do ventrículo esquerdo, o sangue sai do coração através da artéria aorta. Vocês já ouviram falar da aorta, né? O sangue sai do coração através da artéria aorta, né, do ventrículo esquerdo, e aí vai para todo o corpo, né?
leva o sangue para todo o corpo, porque a aorta depois ela vai se ramificar em outras artérias, arteríolas, né, capilares, para levar o oxigênio para todo o corpo. Beleza? E aí no corpo, o que acontece? O sangue, né, rico em oxigênio, vai levar oxigênio para todo o corpo e vai ficar pobre em oxigênio de novo, né? Deixa eu pegar o roxinho. Ele ficando pobre em oxigênio de novo, ele volta para o coração através do átrio direito, né? Através da veia cava, né? Já ouviram falar da veia cava? A veia cava leva esse sangue pobre em oxigênio para o coração, para o átrio direito, e aí começa a circulação tudo de novo. Então, vocês entenderam? A gente tem a circulação pulmonar, que é essa entre coração e pulmão, né? E a gente tem a circulação sistêmica, que é coração, todo o corpo, certo? Recapitulando então, só para vocês entenderem, né? De novo, o sangue pobre em oxigênio, anotem aí. Sangue pobre em oxigênio que chegou do corpo, né? Através da veia cava, chega no átrio direito. Do átrio direito vai para o ventrículo direito. Do ventrículo direito, o sangue sai do coração através da artéria pulmonar para ir para os pulmões. Nos pulmões ocorre a troca gasosa, ele recebe oxigênio, esse sangue. E aí fica rico em oxigênio, volta para o coração, através da veia pulmonar, para o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo vai para o ventrículo esquerdo, que vai depois para a artéria aorta, esse sangue rico em oxigênio, e aí é distribuído pelo corpo inteiro. Entenderam? Essa é a circulação sistêmica e a circulação pulmonar. Aí, qual que é a diferença entre veias e artérias, né? Eu não sei, no ensino fundamental é muito fácil falarem, a artéria é que tem sangue arterial, que tem oxigênio, e veia é que tem sangue venoso, que não tem oxigênio. Mas isso não é verdade, tá, gente? Pode acontecer, na maioria das vezes, pode, a artéria ter sangue oxigenado, né, com oxigênio, e veia com sangue pobre em oxigênio, pode. Mas a gente vê uma exceção principal aqui no coração, né, que a artéria pulmonar, ela transporta o sangue venoso, sangue pobre em oxigênio, e a veia pulmonar transporta sangue arterial, aquele rico em oxigênio. Então, o que a gente fala é o seguinte, as veias são os tubos, né, que chegam ao coração. Então, tudo que chega ao coração é veia. Veia cava, por exemplo, veia pulmonar, por exemplo, né? E tudo que sai do coração é a artéria aorta, né? E a artéria pulmonar. A aorta com sangue rico em oxigênio e a artéria pulmonar com sangue pobre em oxigênio, certo? Eu vou parar esse vídeo aqui e eu vou gravar de novo os próximos vídeos para não ficar tão comprido assim, né, cada vídeo, ok?